Naquele tempo disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, essa parábola de Jesus tão forte, ela nos lembra uma coisa que pode ser um pouquinho parte da nossa história, da nossa vida, até do nosso cotidiano. Me lembro de uma senhora que eu conheci em São Paulo. Ela emprestava a casa de veraneio dela, de férias, às vezes para a gente fazer algum retiro, para a gente ter uns dias de descanso. E ela me dizia assim: padre, eu nunca mantenho por mais de um ano a pessoa que cuida, que fica cuidando da casa, zelador da casa, porque depois de um ano eles começam a se comportar como se fossem donos da casa. Então começam a tratar mal os meus hóspedes, começam realmente a se comportar como se toda pessoa que fosse lá estivesse invadindo a propriedade deles, se comportam como os donos. E toda pessoa que teve alguma relação de patrão com o empregado, muitas vezes passa por essa experiência. O funcionária que não reconhece aquele emprego, já não lembra mais. Aquele emprego é um dom, é uma coisa boa na vida dela. E ela precisa lembrar disso, que a casa, que as coisas não são dela, não são propriedade. Muito tempo atrás, tive essa lição um pouco dura sobre o ser humano, porque nós padres, hoje eu comentava isso na mesa com o padre Lucas, a gente vive meio nas nuvens, né? Às vezes eu digo para os membros do conselho, né, dos conselhos de paróquia e de comunidade, eu digo assim: todo padre tem um pouco do coração
daquele padre que se amarrou em um monte de balões e saiu voando, né? Nunca mais voltou. Então todo padre é um pouquinho assim, né? Então o conselho serve justamente para puxar a corda, né? Dizer, cuidado padre, está voando alto demais, né? Vamos abaixar um pouquinho esse voo, né? Então a gente, às vezes, o nosso idealismo não se dá conta das coisas, né? Há algum tempo atrás, a gente tinha uma funcionária da paróquia, outra, não era daqui, outra paróquia, né? E teve até dificuldade, né, no tempo da Covid, precisava de um atestado para voltar e fechou o funcionalismo público, ficou sem poder receber salário. E a gente ajudava com cesta básica, com tudo aquilo que a gente podia, né? Uma situação bem difícil. Depois ela ia ser demitida e a gente disse para o padre, não demite ela, traz ela só transfere de paróquia, né? Para ela não perder o emprego. Mas depois de um tempo, essa funcionária começou a ter certas exigências, dizer, não, tal coisa eu faço, tal coisa eu não quero fazer. E um belo dia a gente chegou com essa notícia, está processando a igreja. A gente veio processando por quê, meu Deus do céu? E aí eram todas questões falsas, né, de que trabalhava em lugar inseguro e tal, vieram os peritos, viram que não era nada disso e tal. E ainda com o emprego, né, ou seja, a gente não podia demitir, porque se demitisse ia alegar que era perseguição, que era represália, etc. Então, é interessante que a gente ficou com essa reflexão, né? Poxa, essa é a pessoa que a gente mais ajudou, é a pessoa que mais a gente se preocupou. E ainda tem um detalhe interessante que depois pensou assim, mas por que a gente tinha um carinho tão especial por essa funcionária? E aqui vem um detalhe vergonhoso para nós católicos, né? Porque era a única funcionária católica daquela paróquia, né? Porque todos os funcionários que a gente contratavam que eram católicos, a gente tinha que demitir uma semana depois, 2 semanas depois, porque era gente que bebia demais, porque era gente que roubava, porque era gente que fazia todo tipo de desonestidade, que não trabalhava, que era pego dormindo no meio do serviço, né? Enquanto que os evangélicos, nossos irmãos, eram todos, né, pontuais, certinhos no trabalho, né? E a gente dizia assim, que vergonha, né? Parece que só o católico tem licença para fazer o que bem quiser da vida, né? Parece que a gente esqueceu o temor de Deus, né? E os nossos irmãos evangélicos que leem tantas vezes a Bíblia, às vezes se deparam com o temor de Deus, né? Parece que o católico não tem mais temor de Deus. Então, essa era a única funcionária católica e a gente dizia, ó, tá vendo? Essa sim, não é verdade que todo funcionário católico é ruim, essa sim é boa funcionária, né? E acabou nos fazendo a pior coisa de todas. Então, aqui a gente pensa assim, o que é a cegueira do ser humano, o que é a ingratidão, o que é a mesquinhez do coração, né? Funcionários que roubam, enfim, né? Diz assim, como o coração humano é capaz de cair tão baixo, de ser tão mesquinho, de ter tanta deformidade de consciência, né? Mas
é interessante a gente ter essa experiência. Eu acho que cada um tem, direta ou indiretamente, uma experiência parecida, tá? Ou sabe de histórias parecidas, porque aí nós temos que lembrar uma coisa, né? Antes de atacar, e nos referirmos com tanta dureza a essas pessoas, porque a gente diz: e nós, seres humanos, diante de Deus, a gente não faz a mesma coisa? Como é que a gente trata os dons que Deus nos deu? Que uso que a gente faz com tudo aquilo que Ele nos deu? Para começar, a gente reconhece todos os dias que tudo que a gente tem, a gente recebeu de Deus? Ou a gente tem aquela ilusão de que tudo fomos nós que conseguimos, né? Tudo é nosso, tudo é de direito nosso, ao invés de lembrar que tudo é presente de nosso Senhor, tá? É por isso que aqui a gente escutou esse trecho tão bonito da carta de São Paulo, que diz: apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ações de graças. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem tanta fé, tanta certeza do amor de Deus, que ao pedir as coisas para Ele, a gente já agradece, como se já tivesse pedido. É uma coisa que aparece no Evangelho de Marcos, né? Jesus diz: toda vez que pedirdes uma coisa, considerai que já foi concedida, já foi dada, e assim vai acontecer, né? Então, a gente tem essa experiência de que recebeu tudo de Deus. Como é que a gente acorda de manhã e o primeiro pensamento nosso não é esse de: Senhor, obrigado por me dar mais um dia, obrigado pela vida, obrigado por todos os teus dons, porque tudo é teu, e tudo aquilo que tu me deste eu te ofereço, eu te entrego, eu consagro a ti. Na igreja tem esse movimento já muito antigo e que é muito bonito, e muitas vezes eu digo: nunca encontrei em nenhum movimento da igreja uma espiritualidade tão profunda, tão essencial, tão verdadeira. Apostolado da oração, aquele da fitinha vermelha, que às vezes a gente vê só gente idosa, né, com a fitinha vermelha. Olha lá a senhorinha com a fitinha vermelha, né, do apostolado da oração. Aquilo devia ser o movimento de todos nós, porque o ato básico diário de todo membro do apostolado da oração é logo de manhã, logo que acorda, oferecer todas as suas obras para Deus daquele dia. Senhor, te ofereço tudo, minhas orações, obras, pensamentos, palavras, alegrias, sofrimentos, em união com o teu Filho Jesus Cristo, pelas intenções da igreja, do Santo Padre. Então, é uma atitude de agradecimento, de oferta, que nos leva justamente a essa ação de graças, né? A oferta que nos liga à oferta por excelência, que é a oferta de Cristo na Eucaristia, a qual nós nos unimos em toda a missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Entregamos tudo ao Pai. Então aqui a gente continua se perguntando: o que eu faço? Aquilo que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. Me deu a vida, me deu não só a vida natural, mas também me deu
a vida eterna no dia do meu batismo. Não só me fez nascer da carne e do sangue, mas me fez nascer de Deus, nascer do alto, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que nós estamos fazendo com a nossa graça batismal, o nosso batismo, a nossa união com Cristo? O que nós estamos fazendo com o Evangelho que foi colocado nas nossas mãos para ser dado a conhecer, para ser espalhado pelo mundo, se não com as nossas palavras, mas com a nossa vida, com os nossos gestos, com a nossa maneira de ser? O que nós estamos fazendo com a nossa saúde, com os bens que a gente recebeu? O que nós estamos fazendo com o amor, com a amizade, com todas as coisas que Deus nos deu? E se a gente pensar, as coisas mais importantes, as coisas mais essenciais, são aquelas que dinheiro nenhum pode comprar. Qual é o dinheiro que pode comprar a vida? Se tem uma pessoa que já morreu, você diz assim: mas eu tenho tantos milhões, eu posso dar a vida de volta para ela. Como? Não tem. Tem dinheiro que pague a vida, tem dinheiro que pague o tempo que passou. E que eu diga: não, eu sou muito rico, eu vou fazer o relógio ir ao contrário, eu vou fazer o tempo voltar de novo. Não, o tempo passou, não volta mais. Então, o que nós estamos fazendo do nosso tempo, da nossa vida, da nossa saúde, do Evangelho que nós recebemos, da vida nova em Cristo que nós recebemos? Então, será que nós somos bons administradores? Será que nós somos administradores fiéis? Será que nós tratamos essas coisas todas como se fossem nossas, não reconhecendo que tudo a gente recebeu de Deus e recebeu para dar frutos, e que em algum momento da nossa vida Ele nos pergunta sobre esses frutos? Porque dar frutos é o sinal de que você acolheu e recebeu o presente que você recebeu, que você reconheceu que recebeu um presente, que recebeu um dom, e por isso você usa esse dom recebido, fazendo ele frutificar. Irmãos e irmãs, que a gente não chegue no fim da nossa vida de mãos vazias. Tinha aquele conto, do homem que chega no céu e mostra para Deus as suas mãos e diz: Senhor, olha as minhas mãos, nunca roubei, nunca matei ninguém, nunca fiz nada de desonesto, minhas mãos estão limpas. E Deus diz para ele: sim, meu filho, as tuas mãos estão limpas, mas também estão vazias. Então, irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje seja um Evangelho que nos leve a reconhecer os dons de Deus e dar frutos por meio da nossa gratidão, porque no momento em que a gente é grato, a gente reconhece que tudo a gente recebeu, e se a gente acolhe de coração aquilo que recebeu, então as coisas começam a dar frutos na nossa vida. E que a Santa Eucaristia, a gente nunca esquece, Eucaristia quer dizer agradecimento, gratidão, ação de graças, a palavra Eucaristia, ela nos ensine a receber tudo das mãos de Deus, agradecer a Ele por tudo e dar frutos de amor, de salvação, para a glória do reino de Deus.